Boa tarde. Boa tarde. Desculpe, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas nós vamos iniciar em alguns instantes. Só esperando o pessoal retornar, vir para cá para esse link, que nós já vamos começar, tá? Obrigado pela paciência. Vocês vão gostar muito dessa apresentação. Então, é só aguardar mais um pouquinho, que nós já começamos. Hoje nós vamos ter uma apresentação com o professor Bruno Pena, que vai falar sobre biofilme em estafilococos. Já nós vamos iniciar a nossa apresentação. Acontece de tudo, né? Passa ambulância, cachorro late, tem obra, mas estamos em casa, a situação é de pandemia, então todos estamos trabalhando das nossas casas e isso acontece, né? Normal. Bom, então vamos começar. Meu nome é Helena Rodrigues e esse é o canal Conecta Micro UF. Hoje nós vamos iniciar nossa série de webinar, onde vamos trazer assuntos interessantes e novidades em microbiologia para compartilhar com vocês, estudantes, profissionais e qualquer pessoa interessada na área de microbiologia, que hoje é um assunto tão badalado, né, uma área tão falada, só que aqui nós vamos falar da maneira correta. Você vai ter informações sempre atualizadas, verdadeiras, confiáveis, no nosso canal Conecta Micro UF. E hoje, inaugurando nosso webinar, nós teremos uma apresentação do professor Bruno Pena, falando sobre a formação de biofilme em estafilococos. Mas antes de começar, eu vou dar alguns recadinhos para vocês que já estão aí aguardando o início da nossa transmissão. As perguntas podem ser feitas no chat, tá? Vocês mandem as perguntas no chat, que no final da apresentação a gente vai responder. No final da apresentação também, nós vamos disponibilizar um formulário que todo mundo deve preencher, que vai ser a lista de presença. Então, não esqueçam de preencher o formulário que vai ser disponibilizado no final da apresentação aqui no chat. Bom, lembrando que para receber o seu certificado, você deve estar inscrito no webinar. E se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve antes que o link feche, tá? Para você poder, então, receber seu certificado. Não esquece de colocar o nome direitinho, igual que você quer receber no certificado, e o seu e-mail, que é por onde você vai receber, então, em torno de até uns 15 dias após o encerramento da apresentação, vocês recebem o certificado por e-mail, ok? Pessoal, sigam o Conecta Micro UF no Instagram, marquem um amigo e se inscrevam no canal. Aqui em breve nós vamos ter um sorteio, mas tem que estar inscrito no canal e tem que ser seguidor do Instagram, Conecta Micro no Instagram, ok? Muito bem, o professor Bruno Pena já está chegando. Bruno, você já está aí? Está por aí? Olá! Estou por aqui. Tudo bem? Olá! O professor Bruno, então, vai apresentar agora para vocês a formação de biofilme em estafilococos, desvendando o problema. Bruno, então, agora é com você. Tá ótimo, gente. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Falar de um tema que eu estou habituado, são as minhas principal linha de pesquisa atualmente.
Então, para não alongar muito, depois meus contatos vão estar no final da palestra, quem quiser pode me mandar e-mail. Então, para não alongar muito, até porque a gente já perdeu esse tempinho aí inicialmente, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Compartilhar. Vocês depois me avisem aí se estão vendo sem problemas. Já estão vendo minha palestra? Aí eu preciso de um feedback. Que para mim agora... Bruno. Oi. Aperta em Share Screen, que aí vai aparecer sua apresentação direitinho. Já apertei. Ainda não tá aparecendo pra gente. Compartilhar. E aí não sei porque cargas d'água não está indo. Olá. Enquanto a gente dá um jeitinho nos problemas técnicos que estão acontecendo, tá? Vamos lá ouvir novamente os recadinhos que eu tenho para vocês. Lembrem-se de, ao final, né, preencher o formulário que vai ser disponibilizado para vocês poderem receber o certificado, tá? No final da apresentação, a gente vai disponibilizar um link para um formulário e aí é só vocês preencherem que vão receber o certificado certinho.
E esse certificado vai ser enviado para vocês em, no máximo, 15 dias, tá ok? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, na internet acontecem essas coisas, mas já já o Bruno vai conseguir entrar com a apresentação dele. As perguntas também vão poder ser enviadas no chat, tá? Então, vocês já podem mandar as perguntas, que a gente vai recolher essas perguntas e o Bruno responde no final, ok? E se você ainda não se inscreveu, vai lá no Instagram do Conecta Micro UF e se inscreva no link que está lá antes que esse link feche, tá bom, pessoal? Não esqueçam também de marcar um amigo no Instagram, se inscrever no nosso canal. Dá uma forcinha lá, se inscreve no nosso canal do Conecta Micro UF, porque a gente vai fazer um sorteio e vocês vão gostar bastante desse sorteio. Tá? Em breve a gente vai avisar o que é o nosso sorteio e vocês vão saber como participar. Na quinta-feira, nós também vamos ter uma live. Quinta-feira é dia de live às 19 horas, tá? Não percam a nossa live, que vai ser um espetáculo. A live de quinta-feira, a gente vai falar sobre microbiologia Antártida, tá? Bactérias de gelo e fogo. Então, não percam a nossa live de quinta-feira no Instagram. Ok? Já já a gente volta. Bruno já está voltando. Olá, gente. Acho que agora vai, hein? É isso, né? Internet. Isso, agora vai. Eu não sei o que está acontecendo. Foi? Vocês estão vendo minha palestra? Bom, acho que agora foi, então eu posso finalmente começar. Desculpem aí os problemas técnicos. Vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre a formação de biofilmes de estafilococos, um pouco de desvendando esse problema, tentando entender um pouco o que acontece em relação a isso, e no final, tentando até algumas alternativas para a gente conseguir controlar e combater esse problema. Bom, para a gente igualar um pouco o público, todo mundo entender, a gente vai falar hoje sobre o gênero Staphylococcus. Estou dentro da família Staphylococcacea, são bactérias que a gente encontra muito no ambiente, mas também fazem parte da microbiota de mamíferos e aves, na pele e na mucosa. Talvez seja um dos micro-organismos que a gente possa mais falar que eles são um belo exemplo de saúde única, porque eles estão no ambiente, estão nos animais, estão nos humanos, e são agentes importantes de doenças, tanto nesses humanos quanto nos animais. Ele é um importante patógeno em seres humanos, tanto em infecções comunitárias, como em infecções de unidades de saúde. Para vocês terem uma noção, eles só causam, primeiro,
Eles estão em primeiro lugar e terceiro lugar nos Estados Unidos como a causa de infecções hospitalares. E por que primeiro e terceiro? Porque aí a gente está separando os Staphylococcus aureus e os Staphylococcus coagulase negativos. Os Staphylococcus coagulase negativos hoje em dia são o número 1 em casos de infecções hospitalares nos Estados Unidos, e os Staphylococcus aureus o terceiro. No Brasil, dados da Anvisa de 2016, eles estão, respectivamente, os coagulases negativos e o aureus em segundo e terceiro lugar, só perdendo para KPC, para Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase. Também são importantes patógenos de animais, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente estiver apresentando as espécies que a gente tem trabalhado, e a gente acredita, de acordo com a literatura, que cerca de 30% da população humana seja colonizada pelos Staphylococcus aureus. O principal sítio de recuperação desse agente, dos Staphylococcus aureus, é a cavidade nasal. Nos animais, a gente não tem muito esses dados de porcentagem das espécies, né? A gente tem poucos estudos sobre microbiota e microbioma desses animais, mas a gente acredita que o número possa até ser maior nos animais. São bactérias que têm um grande arsenal de virulência, e um grande arsenal de virulência que vai proteger eles, como as proteínas de superfície. Eles produzem várias enzimas, que vão ser fatores de agressão, coagulase, estafiloquinase, hialuronidase, que destrói o ácido hialurônico do tecido, do material extracelular nos tecidos. E a gente tem aqui um importante fator de virulência, que são os biofilmes, que é o que a gente vai focar hoje. E esses biofilmes estafilococos, o que eles são? Na verdade, eles vão ser comunidades funcionais com várias multicamadas de micro-organismos aderidas a uma superfície. Essa superfície pode ser tanto uma superfície biótica como abiótica, ou seja, pode ser desde o tecido do hospedeiro como uma superfície inanimada, como um catéter, um dispositivo médico, e a gente vai falar bastante disso hoje também, que produz uma matriz autossintetizada, ou seja, aquelas bactérias que estão ali aderidas uma em cima da outra, produzem essa matriz que fica por cima delas e vai ter diversas funções para esses micro-organismos. Nos estafilococos, a gente tem alguns tipos diferentes de biofilmes. Genericamente, a gente pode separar eles aí em 4 tipos de biofilme. O biofilme por polissacarídeo, que talvez seja o mais importante, o mais frequente dentro da espécie, vamos dizer assim, de diferentes espécies dentro do gênero. A gente tem os biofilmes ricos em proteínas e DNA extracelular. A gente tem autores que consideram o coágulo formado por ação da enzima coagulase, que é quem separa os estafilococos coagulases positivos e negativos, e esse coágulo como um tipo de biofilme. E a gente tem os biofilmes com as modulinas solúveis em fenol, né? A gente separa esses biofilmes didaticamente em 2 tipos diferentes, em 2 grupos diferentes, vamos dizer assim. Os biofilmes ICA-dependentes, que são os biofilmes que vão ser sintetizados por uma série de genes que está dentro do operon, que é o operon ICA, e os ICA independentes, que não tem a participação desse operon na produção do biofilme. E aí a gente tem um pouco da dinâmica da formação desse biofilme. A gente começando ali na letra A, a gente tem primeiro a adesão desses micro-organismos, e aí a gente vai ter uma forte participação das proteínas de superfície, e aí essa adesão, ou attachment em inglês, vai ser totalmente mediado por proteínas de superfície, e essas proteínas de superfície vão ter afinidade por material biótico, por tecido do hospedeiro, como também vão conseguir se aderir em material abiótico, em catéteres, por exemplo. Depois disso, eles vão se reproduzindo, vão aumentando, produzindo essa matriz extracelular, e ali, que é o que acontece ali na letra B. Depois, quando a gente chega na letra C, a gente está vendo uma maturação do biofilme, e eles vão produzindo esses autoindutores. Esses autoindutores, em algum momento, vão sinalizar para algumas bactérias dentro desse biofilme que é necessário sair, né? Então, algumas dessas bactérias, ao invés de produzirem as enzimas que vão formar esse biofilme, vão trabalhar para destruí-lo,
e no que ele for destruído, essas bactérias se liberam desse biofilme, vão procurar outra morada, e aí nesse ponto a gente colocando isso dentro do hospedeiro, aderido num catéter, é a hora que elas vão fazer septicemia, chegar a outros órgãos, e por isso é um problema bem importante esse biofilme. O operon Ica é o operon que faz aqueles biofilmes Zika dependentes, que é um biofilme rico em carboidratos, né? O operon Ica ele é composto por 5 genes, o IKA, D, C e B, e o IKR, que é o regulador negativo, e eles, em ação conjunta desses 4 genes, vão formar o PIA, que é justamente essa matriz extracelular que eles vão produzir. Então tá lá, o biofilme Ica dependente é polissacarídico, eles vão formar justamente esse polissacarídeo de adesão intercelular, que é esse poli-N-acetil beta-1,6-glucosamina, né? Tá aqui o esqueminha desse operon, como é que ele funciona. A gente tem o IKR, que vai regular negativamente esse operon, e a gente tem todos os genes, o A, D, B e C, nesta ordem, que vão, quando estimulados, podem ser expressos, e aí vão formar o biofilme. Como é que eles vão formar esse biofilme? O IKA e o D vão ser justamente as enzimas que vão trabalhar na formação desse polissacarídeo, e aí o IKC vai ser o transportador desse polissacarídeo através da parede celular da bactéria, para quando chegar lá fora, a proteína produzida pelo gene IKB vai fazer uma deacetilação desse polissacarídeo, facilitando assim a sua adesão na superfície bacteriana. É o que a gente vê aqui em roxo nessa foto à direita. Então tá aí um esqueminha bem resumido. A gente tem ali o IKA e o D, as proteínas IKA e D, fazendo a ativação de enzimas, produzindo os carboidratos, esses carboidratos sendo transportados pelo IKC, depois deacetilados pelo IKB, e se grudando na superfície bacteriana, e assim eles vão fazendo essa matriz extracelular. Existem outros biofilmes que são completamente independentes da ação do operon Ica. Esses, a maioria deles, vão ser os que a gente chama, por acaso, a maioria dos biofilmes que não são mediados pelo Ica vão ser biofilmes proteicos, né? Biofilmes que são... A gente não pode falar que um biofilme é só carboidrato, é só proteína, é só DNA. A gente fala que ele é predominantemente proteico. Vai ter grande participação das proteínas na superfície e um grande acúmulo de DNA extracelular. E aí a gente vê justamente as diferentes proteínas que a gente pode ter na superfície e a função delas justamente nessa adesão entre as células e acúmulo ali. Isso aqui que a gente está vendo em zigue-zague é justamente um pouquinho do eDNA, que é esse DNA extracelular também se grudando na superfície dessas células e formando essa matriz extracelular. Existe a produção também de... A gente tem grande envolvimento de outras proteínas, a gente vai ter grande participação de proteínas de superfície, a gente tem a proteína AAP, que é a proteína associada à acumulação, e essa, por exemplo, tem a capacidade de se aderir tanto à superfície biótica quanto a abióticas. A gente tem a AMB, a AMBP, que é uma proteína que vai reconhecer matriz extracelular. A gente tem os MS-CRAMs, os MS-CRAMs são nome genérico para todas essas proteínas. E qual é a grande importância desse biofilme para essas bactérias? É uma proteção. Ela vai ser uma grande proteção para esses micro-organismos. Elas vão proteger contra a opsonização por anticorpos, vão proteger contra a ação de leucócitos, que se fariam fagocitose desses micro-organismos, vão proteger contra o sistema complemento, vão proteger contra pequenos peptídeos antimicrobianos produzidos por nós mesmos, e vão servir como uma constante fonte de bactéria para causar sepse nesses micro-organismos. Além disso, a gente tem também um fator muito preocupante, que é a dificuldade de acesso aos antibióticos a esses micro-organismos. Quando dentro do biofilme, muitos antibióticos não vão ter a capacidade química de entrar nesse biofilme, se difundir por ele e chegar nas células que ele tem que agir. Então, vai ser
muitas vezes bactérias que seriam sensíveis a antibióticos vão persistir pela presença do biofilme. A gente tem alguns estudos trabalhando com a regulação de como esses biofilmes se regulam, né? A gente sabe que não é uma regulação simples, não é um sistema de regulação, na verdade a gente sabe que ele é multifatorial, com vários sistemas participando juntos. Então a gente tem o sistema de quorum sensing, que vai ter participação sobre esse biofilme, a gente tem o fator sigma B, a gente tem o gene SARA, que vão participar da regulação de alguma forma desse biofilme em diferentes momentos. Então, por exemplo, a gente está vendo ali que o SARA, quando estimulado por fatores ambientais, pode estimular positivamente o operon Wicca, quando a bactéria tiver, e estimular a formação desse biofilme. E a gente tem vários fatores ambientais que podem estimular esse SARA. E aí eles vão fazer essa produção desse biofilme. Então ele é um estimulante positivo sobre a formação do biofilme. E, por exemplo, o sistema AGR. Alguns estudos têm apontado o sistema AGR como um importante regulador desse biofilme na hora da destruição desse biofilme. Por ser justamente aquele sistema de quorum sensing, o sistema AGR talvez ser o principal sistema de quorum sensing dos estafilococos, e é ele que naqueles autoindutores vão sinalizar para algumas bactérias que precisam fazer essa dispersão e destruir esse biofilme. Existem pouquíssimos estudos, e aí eu já entro no foco dos meus estudos, né? Existem pouquíssimos estudos demonstrando a capacidade de formação de biofilme em espécies associadas a animais. Então, por exemplo, quando a gente coloca no PubMed Staphylococcus pseudointermédios e biofilme, a gente tem um assustador número de só 39 artigos. Sendo que se a gente passar um pente fino nesses 39, o número ainda é menor de quem realmente fala sobre biofilme. Mais assustador ainda quando a gente coloca Staphylococcus schleiferi e biofilme, porque aí a gente realmente tem muita dificuldade de achar artigos específicos dessa espécie, que é tão importante na medicina veterinária, tem importância humana também, mas aí a gente vê ali só 2 resultados. Então, só 2 artigos focando especificamente em biofilmes dessas espécies. Dessa espécie schleiferi, que tem 2 subespécies, a gente vai falar um pouco delas agora. Então, a gente tem uma forte necessidade, e aí eu, como veterinário antes de microbiologista, sinto maior ainda essa necessidade, da gente entender como funciona o biofilme nessas espécies veterinárias. E essas 2 espécies aqui são extremamente importantes, principalmente quando a gente está falando de animais de companhia, que são animais que cada vez mais estão em íntimo contato com o humano, né? A gente brinca que os animais domésticos hoje em dia não são mais animais domésticos, são membros da família. É meu filhinho, meu netinho, dorme junto, se beija. Em que nível que esse beijo chega, a gente nem entra nesse detalhe para não constranger ninguém. Mas o que acontece é justamente que por esse contato cada vez mais íntimo, a gente tem inclusive a possibilidade dessas bactérias serem transferidas para o humano. A gente já tem alguns estudos demonstrando a capacidade zoonótica desses micro-organismos. Então vamos apresentar um pouco, se a gente já precisou, de repente, no início ali da palestra, trazer todo mundo para pelo menos conhecer quem é o gênero Staphylococcus, mais ainda quem são essas 2 espécies veterinárias, de tanta importância na veterinária e muita importância também para os humanos. Eles vão poder causar uma diversidade enorme de infecções oportunistas. Os pseudointermédios, Staphylococcus pseudointermédios, vão causar uma grande variedade de infecções oportunistas. Mas como todo bom estafilococo, tem uma forte relação com a pele. Então eles são causadores de piodermite, de otite externa, infecções de sítio cirúrgico. Também são agentes importantes de infecções urinárias, uma casuística bem menor, por exemplo, do que as gram-negativas, nesse caso. A piodermite causada por essa espécie é uma das condições mais comuns entre cães e gatos, né? A gente sabe que os gatos são menos acometidos por piodermites, mas eles, quando são, o pseudointermédio também é importante a gente. E já foi isolado, causando infecções em seres humanos. O pseudointermédio, ele é a gente pode dizer assim, entre nós aqui, entre os íntimos, que ele é quase uma derivação do intermédios, né? Ele foi identificado pela primeira vez em 2005, mas na verdade a gente sabe que todos os intermédios que eram identificados até então provavelmente eram
pseudo-intermédios. Mas a gente sempre fala desse dado, que em 2005 eles foram identificados pela primeira vez. Eu sempre boto entre aspas, porque eles foram identificados, mas eles já causavam essas infecções, né? O próprio De Vries, que foi o autor que identificou, quando identificou em 2005, falou que, a não ser que você faça metodologias moleculares para confirmar ser de uma espécie dentro daquele grupo, né? A gente falou aqui em cima, daqueles 3 ali, se você não fizer molecular para separar e tiver numa amostra de cão, acredite que 99% das suas amostras provavelmente vão ser pseudo-intermédios e já eram pseudo-intermédios. Então, mas apesar disso, ele foi identificado pela primeira vez em 2005, em 2006 a gente já teve um caso de infecções em humanos. Eu faço toda essa história porque, na verdade, não é assim, só em 2006 que ele causou infecção em humanos. Porque o intermédio já foi causador de infecções em humanos antes de 2005, né? Só era chamado de intermédio, mas provavelmente o intermédio que causou uma infecção em humano em 1970, 70 já pode ter sido intermédio. Provavelmente já eram pseudo-intermédios. Mas como a gente nunca vai ter como saber, pelo menos a gente fala que em 2006 foi o primeiro caso oficial de pseudo-intermédios, apenas 1 ano depois de ele ser corretamente identificado. E o Staphylococcus clayferi? Para começar, ele é uma espécie coagulase variável, né? A gente tem até feito estudos no nosso laboratório, inclusive com a identificação desses 2 subespécies, para conseguir separar com maior facilidade essas 2 subespécies. A gente tem o Staphylococcus clayferi, subespécie coagulans, que é coagulase positivo, e o Staphylococcus clayferi, subespécie clayferi, que é coagulase negativo. Foram identificados, respectivamente, em 1988, pela primeira vez, por Frenen, e em 1990, os clayferi foi identificado em otite humana, em otite canina. E em humanos eles já foram identificados causando várias infecções. Infecções desde mais simples, como sítios cirúrgicos, como os mais complexas, como infecção de marca-passo, infecção oportunista em carcinomas. Então, a gente tem para a gente perceber que, por mais que eles estejam mais no cão, não é por isso que eles não têm grande importância na medicina humana também. E aí a gente passa para a parte de resultados do nosso trabalho, né? A gente tem focado bastante nos nossos estudos para entender como ocorre a formação do biofilme dos nossos agentes, desses 3, no caso, agentes bacterianos. E aí o nosso primeiro estudo focando nisso foi da Teixeira et al., que foi minha aluna de mestrado, agora minha aluna de doutorado, onde a gente trabalhou com 125 amostras de estafilococos dessas 2 espécies isoladas de cão, 95 de infecções tópicas de cão e 34 portadores assintomáticos, e a grande maioria foi capaz de produzir biofilmes, sendo que a grande maioria delas forte produtoras de biofilme, tanto nas amostras de infecções tópicas quanto nas amostras dos portadores assintomáticos. Quando a gente destrincha esse resultado e passa a falar dentro da espécie, a gente pode ver que o pseudo-intermédio, por exemplo, foi altamente... A casuística de pseudo-intermédio foi altamente maior no grupo dos fortes produtores, né? Então, indicando que, assim, eles são um grupo, porque a gente, por exemplo, nos Staphylococcus aureus, a gente sabe que eles são produtores de biofilme, mas dependendo do clone, da estirpe, são mais ou menos produtores de biofilme. E isso chegou a surpreender um pouco a gente, porque nos pseudo-intermédios, quase todos eles são fortes produtores de biofilme. E a maioria deles tinha o gene IKA. A gente depois destrinchou isso um pouco mais no estudo dela no doutorado, mas a gente vê ali que a maioria das amostras, quase 90%, tinha o gene IKA, o que nos dá que nos sugere que o biofilme do pseudo-intermédio pode ser, como em alguns tipos dos Staphylococcus aureus, um biofilme IKA dependente. A gente também teria que estudar muito para saber se, não tendo esse gene, quem vai reger o processo e se é o mesmo tipo de biofilme. É isso que a gente está trabalhando agora no doutorado. A gente vê aqui uma foto de microscopia eletrônica desse biofilme. A gente vê um forte acúmulo de bactérias bem aderidas, isso é microscopia eletrônica, de varredura. E aqui, num aumento maior ainda, a gente vê ali bactérias, e se a gente olhar com carinho, a gente consegue ver
a matriz extracelular entre essas células. E aí a gente aprofundou um pouco mais nosso estudo. E aí, no caso da Isabel Melo Teixeira, que é a Teixeira et al. Que eu estou colocando aí, a gente primeiro está focando no trabalho dela nos pseudo-intermédios. A gente continuou investigando algumas cepas desses, a gente separou 55 cepas dentre as 80 que ela teve no mestrado, né? Fez de novo biofilme, confirmou, a gente tem fortes, a gente tem fracos e a gente tem moderados no grupo que a gente separou, a gente queria isso, para a gente poder avaliar justamente todo o processo envolvido nesses tipos de biofilme. A gente percebe que eles quase todos têm os 4 genes, agora a gente avaliou os 4, então 91% das amostras tinham IKB, e o que menos apareceu foi o IKD, e mesmo assim 80% das amostras. A gente tem aí que a maioria delas tinham os 4, né? Os 35 dessas 55 tinham os 4 genes, dando uma forte indicação de que esse operon realmente está participando do processo de formação de biofilme desses pseudointermédios. E aí a gente, só que, para nossa surpresa, a composição desse biofilme em 51, aí estatísticos vão falar, né, estão quase muito parecidos, então praticamente metade das amostras faziam biofilmes predominantemente polissacarídicos, mas a outra metade faziam biofilmes que não eram predominantemente polissacarídicos. Através de estudos nossos de composição de biofilme, a gente trata esse biofilme e avalia quanto ele é reduzido, né? E aí a gente trata com uma solução que destrói carboidratos nesse biofilme. E a relação com a resistência desse biofilme? A gente sempre tem nos estafilococos uma mania de querer levar as comparações sempre para os resistentes à meticilina, e no nosso caso é o MRSP. E aí a gente se perguntou, os MRSP, porque nos MRSA, né, por que da pergunta? Nos MRSA a gente tem claramente clones de MRSA que são fortes produtores de biofilme e clones de MRSA que não são. E a gente não sabe como é que funciona essa relação do pseudo-intermédio. E aí a gente, através de um estudo nosso, esse foi um estudo meu mesmo, que a gente tinha 19 amostras de cepas de resistência à meticilina, distribuídas em 9 cães de otite, 5 com dermatite e 6 de cães saudáveis, né? Mas melhor chamá-los de portadores assintomáticos, porque a gente não fez todos os exames para realmente saber se eles estavam completamente saudáveis. Todos eram produtores fortes de biofilme, esses 19. Todos eram muito resistentes a antimicrobianos, mas quando a gente avaliou o resto da população de pseudo-intermédio desse estudo, o resto dessa população também produziu biofilmes fortes, né? O que corroborou um pouco o resultado da Isabel, que não tinham só MRSP na população dela, e a maioria era forte produtor de biofilme, mostrando para a gente que não tem uma evidência de relação entre a resistência à meticilina e a presença de fortes produtores de biofilme. E destrinchando um pouco mais o Staphylococcus scleiferi, aí voltando lá para os dados de mestrado da Isabel, né? A gente teve lá a maioria das bactérias fortes produtoras de biofilme. Só que os estudos no scleiferi, talvez por isso eles não tenham ficado continuado no nosso foco para os nossos estudos, mas ainda estão ali, a gente ainda vai pesquisar muito em cima deles, é que a gente primeiro não conseguiu observar diferenças entre a formação de biofilmes de pseudo-intermédio e scleiferi. A maioria foi forte produtor. O biofilme de scleiferi, a gente parece ser ICA independente, porque a gente não conseguiu encontrar o gene ICA nessas amostras, mas a gente tem alguns poréns em relação a esse nosso achado, que de uma forma ou outra corroboram os nossos achados, mas também explicam a nossa dificuldade. Por quê? Falta muito estudo no assunto. Vocês viram, 2 artigos sobre o biofilme em scleiferi. Falta mais assunto ainda focado nessas espécies. Não existem protocolos padronizados para essa espécie, então a gente teve que, ao longo do mestrado da Isabel, procurar protocolos de outra espécie e aplicar no scleiferi. E, para nossa surpresa, existem pouquíssimos exemplares dessa espécie completamente sequenciadas, e dessas,
nenhum apresentava os genes do Operon Wicca para a gente pelo menos pegar a sequência desse gene, desenhar um primer e procurar nas nossas amostras. A gente ainda está na busca de algum genoma que apresente esse gene para a gente, em outras ferramentas, em outros bancos de dados, para a gente poder procurar esse gene com mais carinho nas espécies de Cleyferi. E aí, a primeira coisa que nos vem é sempre tentar levar o in vitro para o in vivo, né? Tá bom, ele forma biofilme no laboratório dentro de uma placa de 96 poços de poliestireno, de plástico, mas e aí? Isso é importante clinicamente? E aí a gente, com essa pergunta, a gente bolou o trabalho de mestrado da Camila Pessetti, que foi a caracterização da formação de biofilme também dos pseudo-intermédios em dispositivos médicos. No início da pandemia, a gente ia fazer o mesmo modelo com os Cleyferi, mas aí veio a pandemia, pararam os nossos experimentos. E aí a gente fez o quê? A gente estudou se o biofilme conseguia se aderir no nylon, nos 4 tipos principais de fios que a gente está acostumado a trabalhar, fio de nylon, ácido poliglicóico, de algodão e polipropileno. E a gente também trabalhou com dispositivos ortopédicos para facilitar o nosso modelo. O nome é feio, mas a gente trabalhou com porcas ortopédicas. E aí vocês podem imaginar, para a gente que é veterinária, a dificuldade que é entender quando a gente está conversando sobre isso. A gente está vendo biofilme de pseudo-intermédio em porcas. E aí toda hora, mas porcas? Porcas animal? Não, porcas material ortopédico. Né? Trabalhar com veterinária dá nisso. O que a gente fazia? A gente fazia cultura de imersão desses materiais em placas de 24 poços. Esses materiais depois eram sonicados e passavam por uma contagem de colônia. Esses materiais depois eram corados com corante. Esse corante era desprendido, né? A gente vortexava esse material em salina para desprender todo esse corante e media a DO dessa solução que sobrava, e a gente fazia microscopia eletrônica. Se vocês verem com carinho, estão aqui os fiozinhos corados para a gente poder fazer microscopia eletrônica. Não sei nem se vocês estão vendo minha seta, né? Mas, enfim. E aí, o que esses estudos nos mostraram? Que a gente tem alguns tipos de fios que a gente claramente não tem uma forte formação de biofilme, e alguns fios que a gente tem uma forte formação de biofilme. O nylon e o polipropileno foram 2 fios que a gente não teve produtores de biofilme. Eles são fios monofilamentosos e talvez por isso a gente não tenha formação de biofilme deles, porque tem menos superfície para esse fio, para essas bactérias se aderirem. Agora, quando a gente passa para os fios que são polifilamentosos, não sei nem se o nome correto é esse, a gente tem o algodão, onde todas as amostras foram produtoras de biofilme, se aderiram e conseguiram produzir biofilme, e o ácido poliglicóico também aconteceu exatamente a mesma coisa. As bactérias todas as bactérias que a gente testou se aderiram e produziram biofilme em cima desse material. Né? Importante falar que esse estudo foi um estudo que a gente utilizou 8 amostras, né? Num estudo retrato, a gente utilizou 8 amostras em cima desses materiais para a gente poder fazer esses testes. Né? Todos os testes em triplicata, 3 dias diferentes, né? Réplicas técnicas, eram 3 réplicas técnicas e feitos em triplicata. E aí, quando a gente foi para a microscopia eletrônica, o que a gente viu foi isso. A gente via tudo que vocês estão vendo em branco aí e aqui assim, ó, são bactérias aderidas a esse fio, que quando a gente trata melhor a imagem e aproxima mais ainda, a gente vê isso aí. A gente vê ali grupos bacterianos aderidos, né? A gente vê material extracelular, esse material extracelular do biofilme, que a gente vê aqui. Essas setas aqui estão mostrando os microcanais que são necessários dentro desse biofilme para justamente ocorrer a comunicação deles e fluxo de substâncias entre essas bactérias, grumos bacterianos e a matriz extracelular. Né? Então tá aí um biofilme essas bactérias aderidas nesse fio com essa matriz extracelular recobrindo ela. Né? E em relação às porcas ou os dispositivos ortopédicos,
A gente fazia, como essa foto mostra aqui, justamente uma cultura de imersão dessa bactéria, dessa porca, com bactérias, numa concentração padronizada de bactérias. Depois a gente tirava essas porcas. Então, aqui nessa foto, a gente está vendo um controle negativo, onde ela não está, e corava, e depois tirava do corante, deixava um tempo no corante, depois tirava. Então, a gente vê aqui uma porca que ficou no controle negativo e uma porca que ficou com bactérias. Claramente já nos mostrando aí que tudo nos indicando que tem alguma coisa aderida nessa porca. E quando a gente vortexava colocava numa salina, fazia vórtex para desprender todo esse corante e fazia os cálculos, todas as bactérias foram consideradas, todos aqueles 8 bactérias que a gente testou foram consideradas produtores de biofilme, conseguiram se aderir nessa porca, conseguiram formar sua matriz extracelular. Que é o que a gente consegue evidenciar um pouco nesta foto aqui. A gente vê justamente bactérias aderidas nessa porca com matriz extracelular, inclusive nessa foto D aí a gente consegue ver alguns canais, microcanais entre essas bactérias. Então a gente apresentou um pouco o problema, mas a gente é muito curioso, não para por aí, né? As meninas, eu falo meninas porque por uma coincidência e por um orgulho, quase todas as orientadas que tem no meu laboratório são mulheres. Agora tem um homem, mas eu não vou ser machista a ponto de começar a chamar deles, por causa de um, né? Então, mulheres na ciência total lá no laboratório, e aí a gente fica se perguntando, tá bom, a gente apresentou o problema, mas e aí? A gente sabe que tem vários estudos, não só em pseudo-intermédios, não só nas cepas veterinárias, falando um pouco sobre alternativas terapêuticas, né? Então a gente tem, por exemplo, um modelo com as dispersinas, que são enzimas que as próprias bactérias produzem, é uma bactéria específica, que agora vai me faltar o nome, que produz essa enzima, que dispersa esse biofilme, destrói, né? Então tem estudos encorajadores com essa dispersina destruindo esse biofilme, mas aí vem a grande preocupação. O uso simples dessa dispersina vai resolver? Porque a gente só vai destruir o biofilme, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente só utilizar antissubstâncias que destruem esse biofilme não resolve. Na verdade, a gente pode até piorar o problema, porque a gente vai destruir esse biofilme. Quando a gente destrói esse biofilme, o que acontece? A gente dá acesso às bactérias que estavam dentro desse biofilme saírem, causarem uma infecção aguda, causarem algum êmbolo, né? Esses pedaços de biofilme que foram desprendidos, dependendo se estiverem aderidos numa superfície de um catéter, podem acabar levando a embolismos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem alguns estudos, e a gente está começando, inclusive, a trabalhar com isso no laboratório, sobre peptídeos antimicrobianos. A gente também ia começar ele em março, mas aí veio a pandemia. Mas a gente tem alguns estudos de literatura trabalhando com isso. Então estão ali, ó, algumas substâncias ali que funcionam em estafilococos, no caso aqui o Staphylococcus aureus, que é sempre o que o pessoal estuda, né? A gente tem essa prerrogativa de tentar trabalhar com uma espécie que é pouco estudada. E uma das alternativas que a gente nos apresentou foi utilizar extratos de planta. E o primeiro extrato de planta que a gente resolveu, isso numa parceria com o professor Leandro, que é professor da UF lá na farmácia, com o Hipericum brasiliense, que ele já tem alguns estudos em outras bactérias, mas nenhum nos estafilococos, principalmente nos estafilococos de origem animal. E aí, o que a gente fez? No estudo da Yasmin Assunção, né, no Assunção et al., a gente avaliou justamente a interação desse extrato. Esse estudo está em fase final, já estaria finalizado se não fosse a pandemia, mas a gente está vendo alternativas para finalizar ele agora. Mas a gente fez um estudo da interação do extrato desse Hipericum brasiliense sobre bactérias, sobre os pseudo-intermédios, e o Schleifer voltou nesse estudo, né? Então a gente avaliou não só a capacidade deles interferirem na formação de biofilme, como também se eles conseguiam inibir e matar essas bactérias. No que a gente trabalhou? A gente determinou no estudo dela concentrações mínimas inibitórias e concentrações mínimas bactericidas
para todas as amostras que a gente trabalhou. O pool de bactérias dela foram 5 pseudointermédios, 5 Staphylococcus scleiferi e 4 Staphylococcus scleiferi coagulans. E, além disso, a gente também testou a interação em diferentes momentos no biofilme. A gente testou em 3 momentos. Pré-formação, que é o quê? Colocar a bactéria para formar o biofilme. No mesmo dia, colocar a substância. Num biofilme jovem, que a gente coloca o biofilme para fazer, 8 horas depois a gente tira ele da estufa, trata e volta ele para a estufa e vê se ele consegue. E o maduro, que é resolver o problema, né? Fazia o biofilme, 24 horas depois, tratava com extrato. E a gente teve bons resultados com esses estudos, tanto no momento pré-formação, quanto no momento maduro. No momento jovem, não funcionou muito bem o nosso teste, né? A gente teria que aprofundar para saber, mas assim, quando ele coloca junto, ele preveniu muito bem, e quando ele tratou muito bem. Mas quando ele tratou nele jovem, não rolou muito o teste. Então, primeiro, a gente determinou a concentração mínima inibitória e concentração mínima bactericida. E a gente teve boas concentrações baixas de 32 miligramas por ml, na maioria das amostras, algumas 64, variou aí entre 16 e 64 na concentração mínima inibitória, e entre 32 e 128 para a concentração mínima bactericida. Como é que a gente avaliava essa concentração mínima bactericida? Todos os poços que estavam inibidos, a gente fazia um repique de alguns microlitros daquele poço para uma placa para ver se crescia alguma coisa. Porque inibir o crescimento não significa matar essa bactéria. E aí a gente via que tinha concentrações diferentes. E sobre o biofilme, como é que funcionou isso? A interação do extrato do biofilme nas amostras de Scleiferi e pseudointermédios, a gente vê aí, nesse gráfico, na ação do hipéricon sobre o biofilme maduro de pseudointermédios, onde a gente vê ali que todas as colunas vermelhas, as primeiras dos grupos, são as do biofilme sem tratamento. E aí a gente depois vê as colunas mais baixas, são justamente as que a gente tem o tratamento, onde a gente utilizou que concentrações? A concentração mínima inibitória e subconcentrações dessa concentração mínima, ou seja, a gente diminuiu a concentração. Por quê? Se a gente vai testar se está agindo sobre o biofilme, a gente não tem por que botar concentração maior do que ele mata, porque eu não vou estar avaliando se ele está destruindo o biofilme, eu estou avaliando se ele está matando a bactéria. E aí a gente vê que justamente as concentrações, tanto do MIC quanto da metade do MIC, em todos eles, tiveram resultados de DO bem menores do que a DO do biofilme normal, mostrando que ocorre uma diminuição, um prejuízo para esse biofilme quando a gente trata ele. E a gente também fez isso para os Scleiferi e para os Scleiferi coágulos. E também pôde observar a mesma coisa. É claro, a estatística mostrou que funcionou. A gente claramente vê, por exemplo, que nessa amostra SD63 aqui, que teve uma diferença um pouco menor, né? Mas a gente está assim, isso é tratamento estatístico. A gente teve redução da formação de biofilme, tanto em Staphylococcus scleiferi subespécie scleiferi, como nos Staphylococcus scleiferi subespécie coágulos, né? A gente pôde observar a redução considerável desse biofilme. Bom, o que a gente tinha para apresentar hoje era isso, né? A gente, de novo, a gente teve todos esses atrasos aí, pede desculpa por eles, né? Porque eu hoje estou desconvidado, mas também sou do Conecta Micro, então eu estou desconvidado, mas estou me sentindo meio responsável pela organização. Então, logicamente, a gente divide os louros, divide os problemas, né? A gente teve uns probleminhas ali, primeira vez, todo mundo em casa, tentando se comunicar à distância. Foi isso, mas assim, foi muito legal estar aqui falando, mostrando os nossos resultados para vocês, tentando entender um pouquinho do biofilme, especificamente dos biofilmes de origem animal, que não é por isso não são importantes para os humanos. Estão ali os meus contatos, ali meu e-mail, ali meu celular, tem o WhatsApp, pode mandar zap, né? Como a gente fala popularmente, não tem problema. E aí estou aqui disponível para responder quaisquer perguntas que tenham aparecido. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo convite.
Bruno, muito obrigada pela sua apresentação, foi maravilhosa. Nós vamos aguardar aí para ver se tem alguma pergunta no chat. Enquanto isso, eu vou lembrar, né, algumas coisas do nosso recadinho, né? Então, estamos aguardando lá as suas perguntas no chat. Lembrem-se de assinar formulário, entrar no link para a lista de presença, tá? Não esqueçam de entrar no nosso formulário que foi disponibilizado aí no chat, tá? E vocês devem estar, para receber o certificado, vocês devem estar inscritos, né, nessa apresentação de hoje, tá? Então, não esqueçam da sua inscrição e de assinar a lista de presença que está disponível aí no chat, tá? Também queria lembrar vocês para seguirem, né, o nosso canal do Conecta Micro, então se inscrevam no nosso canal, dá um like nas nossas palestras, lá nós temos vários vídeos interessantes das lives que a gente tem feito, outros vídeos sobre curiosidades em microbiologia, tá? Tem muitos materiais disponíveis lá para vocês acessarem. E sigam a gente no Instagram, tá bom? Nós estamos aguardando vocês, então, quando nós chegarmos a 1.800 seguidores, né, nós vamos fazer um sorteio. Então, segue a gente lá no Instagram para participar do sorteio, que a gente já vai fazer, então, sorteio, e vai ser muito legal, muito bacana. Bruno, tem aí alguma das coisas que vão ser sorteadas? Você tem aí para mostrar para a gente? Se eu tenho aqui, o que vai ser sorteado? Uma das coisas que a gente vai sortear. Tcharam! Máscarazinha. Olha só que legal, uma máscara exclusiva Conecta Micro. É uma das coisas que a gente vai sortear, tá? Então, não percam o nosso sorteio, se inscrevam lá no Instagram e sigam a gente no Instagram, né, no nosso canal do Conecta Micro, tá? Estou recebendo algumas perguntas aqui. Bruno, a Isabel perguntou se existe algum estudo em vivo tratando da formulação de biofilme nessas espécies. Em vivo? Olha, que eu saiba, modelos em vivo, a gente teve alguns estudos do grupo do Fitzgerald que avaliaram algumas proteínas de superfície envolvidas nessa formação de biofilme, mas estudos em vivo, a gente teve um estudo bem interessante que avaliou formação do biofilme em cerdas de pasta de dente. O cara cortou as cerdas, aqueles fiapinhos da pasta de dente, inseriu dentro da galéria melonella e viu se formava biofilme dentro desse modelo animal. Mas em vivo, não tenho muito estudo sobre isso, não. Ok. A Lia Nunes está perguntando como seria uma possível utilização do Hipericum na prática. Olha, na prática, o Hipericum para animar... Primeira solução que a gente consegue pensar para o Hipericum na prática são formulações tópicas, né? Em otites caninas, né? Para os animais, a gente sabe que a autorização para formulações tópicas são, principalmente se a gente entrar pela linha dos fitoterápicos, são mais fáceis de aprovação, mas a gente tem a possibilidade, principalmente do Hipericum, assim, a mais fácil e mais factível rapidamente seria justamente formulações tópicas para tratamento de infecções tópicas, inicialmente em animais, possivelmente para humanos também, mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, do Hipericum funcionar, né, se ele for, que era uma coisa que a gente ia testar, se ele for termorresistente, a gente pode até passar a pensar se ele não pode ser alguma substância que a gente vai recobrir materiais médicos para prevenir a formação desse biofilme. Por isso que a gente estudou se ele prevenia e se ele destruía, né? Porque, de repente, se a substância dentro do Hipericum, né? Porque primeiro a gente tem isso, a gente tem o extrato dessa planta. A gente não sabe se tem uma molécula lá dentro específica que desempenha a função sozinha ou se ela, junto de várias outras moléculas que estão ali, funcionam, né?
exercem a função juntas, né? Fazem um sinergismo entre elas. Mas se todas essas moléculas forem termorresistentes, é um outro caminho. A gente recobrir esses materiais médicos, dispositivos médicos, para talvez prevenir que a bactéria consiga se aderir e formar esse biofilme. Ok. A Lilian Silva pergunta se você poderia explicar melhor sobre como avaliou a formação ou inibição do crescimento de biofilme. Então, vamos lá. A formação são modelos já bem sabidos, né? O tradicional é a gente colocar em placas de poliestireno de 96 poços, coloca uma suspensão bacteriana no meio de cultura, no dia seguinte descarta esse meio de cultura e vê se ficou alguma coisa aderida ali. Lógico, tem outros passos, né? Você tem que secar, né? Você tira, lava para tirar tudo que está boiando ali, vamos dizer assim. E aí depois que tirar tudo que está boiando, né? Você joga fora, lava, deixa secando, e aí esse material depois é corado, ressuspendido, né? Então você passa o corante, ressuspende com álcool e avalia a DO. Isso é como é que a gente avalia a formação. E a inibição, né? Eu estou imaginando que ela está perguntando do hipérico, né? Que foi o único que a gente trabalhou com inibição. A gente, antes de fazer a coloração, por exemplo, no maduro, a gente faz o biofilme, 24 horas depois faz todo o procedimento. Antes de corar, a gente coloca o extrato e deixa ele agindo ali por 2 horas, se não me engano. Depois descarta e aí faz a coloração, sempre comparando com tratamento, não tratamento, né? Dentro da mesma placa sempre, para não perder os parâmetros do dia. E aí a gente avalia. Olha, biofilme normal deu uma DO de X. Quando a gente tratou foi X/2. Né? Diminuição dessa DO significa que o extrato desgrudou o material na placa e aí tinha menos material para o corante se aderir, menos biofilme para o corante se aderir, a gente conseguiu observar. Entendeu? Acho que foi isso. Então, maravilha. Próxima pergunta, nós temos aqui da Gabriela Almeida. O senhor disse que realizou os experimentos com substância antimicrobiana no biofilme pré-formado. Como foi calculada a concentração da substância utilizada? Foi em relação ao SIM ou CB? Foi em relação ao SIM, né, a concentração mínima inibitória. E nesse momento especificamente, a gente tinha uma grande preocupação, e por isso que a gente sempre utiliza subconcentrações, né, para a gente ter certeza que ele está agindo no biofilme e não na bactéria. Porque se a gente coloca, que não é informação, né, a gente, nesse que ainda não se formou, quando a gente coloca juntos os dois, a gente tem que garantir que a bactéria não vá ser morta pelo extrato, porque senão a gente vai ter uma falsa impressão de que o biofilme não formou, na verdade a gente matou a bactéria. Por isso que a gente calcula concentrações abaixo da mínima inibitória, né? Para a gente não utilizar concentrações que a gente sabe que inibe. Entendeu? Então a gente pega ali, a gente faz o MIC para avaliar, mas a gente faz as concentrações subinibitórias para ver se não inibindo a bactéria, inibe a formação de biofilme. Perfeito. A Gabriela também perguntou como é possível dizer que essa substância na concentração usada não inibe o crescimento das células bacterianas e, consequentemente, impedem a formação de biofilme. É justamente isso. Por isso que a gente tem que sempre pegar concentrações subinibitórias. Então, a gente não vai nunca trabalhar com a concentração mínima inibitória. A gente vai trabalhar com parcelas dessa concentração mínima inibitória. Metade dessa concentração, 1/4 dessa concentração, 1/8 dessa concentração. E aí vai avaliando o quão diluída essa substância, mesmo estando tão diluída, continua inibindo a formação de biofilme. Se a gente colocar a concentração MIC e maiores do que ela, vai acontecer justamente esse problema. A gente nunca vai saber se ela está destruindo o biofilme ou se está destruindo a bactéria. Ok, nós vamos encerrar as nossas perguntas. Né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar diretamente com o professor Bruno ou nos canais do Conecta Micro, que a gente vai responder. Não esqueçam de assinar
a lista de presença. Agradeço muito a participação de todos, pela paciência e pela audiência, e nós voltamos, então, no próximo webinar do Conecta Micro UF. Muito obrigada e até a próxima.